A humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Olá, meus amigos, sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. E não há forma, pelo menos do meu ponto de vista, não há outra forma de abençoá-los senão transferir para vocês os segredos da fé, os mistérios da fé. Isso é extremamente importante, porque o próprio Senhor Deus disse: o meu justo viverá pela fé. Ele não fala, o meu justo viverá pelo amor, não é? Mas pela fé. Então, nós temos que colocar os pingos nos is. O amor envolve sentimentos. O amor envolve emoções. O amor envolve entusiasmo. Mas a fé não. A fé exige, obriga-nos a atitudes. Mas atitudes de coragem, atitudes que nunca vão a nosso favor, nunca vão de acordo com a correnteza, não. São atitudes que contrariam a nossa carne, contrariam o nosso coração, contrariam as nossas expectativas. Atitude de fé, atitude de coragem, que nem sempre a pessoa de fé tem para tomar. Essa é a realidade. Nem sempre a pessoa de fé tem coragem para tomar a devida atitude. E eu falo isso com muita propriedade porque eu mesmo experimentei isso. Você pensa assim, o Bispo Macedo é um homem de fé, muita fé, porque o que aconteceu, o que ele passou e tal, e venceu. Mas eu não tinha outra opção, minha amiga e meu amigo ouvinte. As minhas atitudes de fé foram tomadas por conta das circunstâncias. Eu não tinha outra opção. Ou eu tomava atitude, ou eu não tomava. Se eu não tomasse, eu estava perdido, irremediavelmente perdido. Então eu tomei a atitude de fé movido pela circunstância. Veja só, grande exemplo para a gente foi o profeta Elias. O profeta Elias, quando desafiou os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, o profeta Elias colocou a sua vida em risco, porque se o fogo não descesse, ele estava irremediavelmente perdido. Mas ele tinha certeza que Deus iria atender a sua chamada, o seu pedido, a sua determinação.
Ele fez descer fogo do céu e provou com aquela atitude para todo Israel, inclusive para os profetas de Baal, que só o Senhor é Deus. Mas, em contrapartida, o profeta Elias, ao ser ameaçado de morte por Jezabel, naquele mesmo momento, naquele mesmo dia, ao ser ameaçado de morte por Jezabel, a mulher do rei, Acabe, ele fugiu para o deserto. Imediatamente o profeta Elias fugiu para o deserto. Fugiu por quê? Porque teve medo. Mas cadê a fé? Cadê a fé para enfrentar Jezabel? Aí é que está, minha amiga, meu amigo ouvinte. Às vezes você está me ouvindo nesse momento, você tem fé para determinadas atitudes, mas não tem fé para outras atitudes. Porém, quanto mais sacrificante é a atitude de fé que nós tomamos, maior ou maiores serão as bênçãos de Deus. Porque, por exemplo, quando Elias fez uma prova com os profetas de Baal, inclusive o rei de Israel, Elias estava colocando em risco a sua própria vida. Se não desse certo, ele estava perdido e ia ser morto. Porém, ele teve aquela fé, aquela convicção. Não, esse é o momento, essa é a oportunidade que eu tenho para mostrar a esse povo pagão que só o Senhor é Deus. E ele agiu pela fé, ele tomou uma atitude. Ele não só tinha fé, mas como agiu essa fé. Ele teve coragem para agir essa fé. E aí, Deus honrou aquela fé. Porque também, se Deus não honrasse, ele ia morrer. O profeta ia morrer. Olha só, nós estamos falando muito sobre Abraão. Nós temos falado sobre Abraão. Deus pediu a Abraão o filho dele. Foi o máximo que Abraão pôde oferecer para Deus. Deus provou até os limites de Abraão. Foi além das suas expectativas. Imagine você, preste atenção, imagine você, você alcançou o seu sonho, você fez a fogueira santa, realizou o seu sonho, você conseguiu aquele sonho, a realização daquele sonho, daquele objetivo, daquele projeto que você queria. Você está feliz da vida porque você conseguiu aquilo. Você está curtindo aquela conquista. Puxa, Deus me ouviu. Deus me atendeu. Deus ouviu o meu clamor. Aí, de repente, do nada, Deus aparece para você e diz: agora eu quero isso que você conquistou. Isso que eu lhe dei, que você está usufruindo, que é o seu filho, agora eu quero esse filho como sacrifício. Quer dizer, Deus sabia de tudo, ele sabia que Abraão ia passar no teste. Ele conhecia bem a fé de Abraão. Mas o que Deus queria era deixar um exemplo para todos os filhos de Abraão com respeito à ação da fé. Como que a fé procede? Ela vai além daquilo que é normal, que é natural. É algo, o apóstolo Paulo diz que a fé é loucura para os que se perdem. De fato, é loucura para os que se perdem. Eu vou dizer para vocês, a título de exemplo, eu tomei atitudes de fé que, aos olhos humanos,
eram loucura. Por exemplo, muitas pessoas perguntam assim, ô bispo, o senhor faria tudo novamente? Faria o sacrifício que fez, etc, etc? Hoje, o senhor faria? Eu falei, não, eu não faria. Mas por que não? Porque aquele momento que eu fiz foi uma loucura. Aquilo foi loucura. Hoje a minha cabeça é outra. Né? Eu já estou mais velho, mais experiente, mais sofrido. Então, a nossa fé, apesar de ser experiente, ela já raciocina mais. E nem sempre nós estamos aptos para fazer loucuras. É verdade. Eu sou honesto para você de dizer isso. Mas naquela altura, quando eu tomei atitude, olha, foi a fé criança. Sabe aquela fé inocente que você nem pensa, é isso mesmo, eu vou em frente e tal, você toma atitude. Foi uma atitude, digamos assim, impensada, mas foi na fé, foi na coragem, foi a atitude que trouxe o benefício para o trabalho, para a obra de Deus. Então, imagine Abraão com a criança de 7 anos, mais ou menos, de idade, ele vendo a criança crescer, ele cuidando da criança, vamos para lá, meu filho, vamos para cá, vem para cá e tal. O garoto era unha e carne com Abraão. E Deus aparece para ele e diz assim, Abraão, agora eu quero o teu filho. Você vai sacrificar o seu filho. Aí, a pergunta é, por que Deus não pediu para Abraão fazer um altar ali mesmo e sacrificasse o seu filho Isaque? Porque naquele momento, Abraão ficou chocado, assustado, surpreso. Poxa, o Senhor me dá esse filho e agora o Senhor me pede? Tá bom, vou sacrificar agora, é tudo ou nada, pá. Não, Abraão, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai caminhar 3 dias até o Monte Moriá, onde você vai sacrificar o meu filho. Vai sacrificar o seu filho. E quer dizer o seguinte, eu vou dar tempo, vou dar a você 3 dias para pensar, raciocinar, meditar e até desistir. E até desistir. E eu creio que esse foi o maior sofrimento de Abraão. Ainda há pouco eu estava falando com o Altair, o operador nosso aqui, e eu estava esperando, aguardando o momento de entrar no ar. Então, enquanto a gente aguarda, a gente fica ansioso para começar logo. A mesma coisa acontece nas reuniões. Faltam 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos para começar a reunião, 5 minutos, 3 minutos para começar o programa de rádio ao vivo. Poxa, você não queira saber como é sofrido. Que a gente fica querendo logo tomar a decisão, fazer e acontecer, porque a gente não quer perder aquela força, aquela coragem, aquela atitude. A gente não quer deixar para depois, a gente quer fazer logo na hora, ou tudo ou nada. Se tem que fazer, vamos fazer logo de uma vez. Esse negócio de ficar esperando, aguardando. Eu penso que Abraão, se eu estivesse no lugar de Abraão, eu diria para Deus, Senhor, me permita fazer o sacrifício de uma vez. Porque, poxa, 3 dias andando com meu garoto, poxa. Andando com o menino, para lá e para cá, subindo, descendo, vendo a criança, sabendo que ia matá-lo, e não podendo fazer nada, e caminhando para cada falso. Pô, isso não é fácil. Isso não é fácil. É doloroso. É super doloroso. Por mínimas coisas eu fico incomodado, desconfortável.
Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu não gosto de esperar para amanhã. Se eu tenho que fazer alguma coisa amanhã, se eu puder fazer hoje, você pode ter certeza que eu vou fazer. Não tenho dúvida. Nas mínimas coisas, quando eu marco uma reunião, quando eu marco alguma coisa, eu chego meia hora antes. Mas se eu pudesse, eu começaria antes da hora. Porque dura coisa para mim é ter a paciência para esperar o momento certo. Essa é a realidade, minha amiga. Esse é o segredo da fé. Você tem que ter paciência para manter-se na fé. Porque se a atitude de Abraão fosse naquela hora, ele sofria de uma vez só. Pô, acabou. Pô, acabou. Mas ele tinha que andar 3 dias, não podia falar com ninguém. É claro que ele não falou com Sara, ele não falou com ninguém, nem com o garoto. Ele foi levando o garoto até o momento em que o amarrou no altar, lá na madeira, e se preparou para sacrificá-lo. Minha amiga, meu amigo ouvinte, esses 3 dias para Abraão que antecederam, essas 72 horas que antecederam o sacrifício, devem ter sido as horas mais dolorosas, mais cruéis para Abraão. Porque para mim seria, com certeza, com mais absoluta certeza. Mas ele, como era obediente à voz de Deus, ele não titubeou, ele foi em frente. Ele aguentou o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia, quando estava pronto, ele estava lá pronto para agir a sua atitude de coragem, agir a sua coragem. Essa é a realidade. A fé obriga a atitude de coragem. A fé obriga a atitude de coragem, e a verdade, eu repito, nem sempre a pessoa de fé tem coragem para tomar a atitude de fé, a atitude de coragem. Essa é a realidade, nem sempre. Nem sempre. Porém, essa atitude de fé, de coragem, que é loucura para o mundo, é loucura. Hoje, quando eu vejo as memórias do meu passado, eu falei, meu Deus, como eu pude fazer isso? Como eu pude fazer aquilo? Que loucura! Eu fui louco. Eu fui louco. Porém, essas loucuras da fé é que fazem a gente tomar posse das coisas grandiosas de Deus. Porque você imagina, quando você toma a atitude de fé, de coragem, você está sacrificando o material em troca do espiritual. Essa é a realidade. Você está sacrificando a sua vontade em troca da vontade de Deus. Por exemplo, Jesus falou assim, quem quer ser grande, que sirva o menor. Então, eu tenho que ter coragem de fé, se eu estou na fé, eu tenho que servir o menor para poder ser o maior. Se eu quiser ser o primeiro, então eu tenho que sacrificar a minha posição e me colocar no último lugar. Isso não é loucura? É loucura, claro. Você, por exemplo, sacrificar a sua vontade pela vontade de Deus é loucura. O mundo não faz isso. Ninguém faz isso, somente as pessoas de fé.
Essa é a realidade. Porque, no fundo, você está sacrificando o corpo em troca da salvação da sua alma. Essa é a realidade. Porque você não vê a alma. Como é que eu vou sacrificar o meu corpo pela minha alma se eu não vejo a minha alma? O corpo eu vejo, mas a alma eu não vejo. Mas é assim mesmo a fé. Você sacrifica a sua vontade pela vontade de alguém que você não vê, que é Deus. E isso se chama fé. Isso é o que é fé. É essa fé que agrada a Deus. Você sacrifica o visível em favor, em troca do invisível. Você sacrifica o material, a matéria, em troca do espiritual, do espírito. Quer dizer, para você tomar atitude dessa, você tem que ter coragem, porque você não vê. Você sacrifica, por exemplo, o reino deste mundo em troca do reino de Deus, o reino dos céus. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, é preciso entender esse caminho, ou esses caminhos da fé, esses mistérios da fé, segredos da fé. Porque são segredos que realçam o poder da consciência, da fé consciente, a fé que pensa, a fé que raciocina, a fé que sabe que é loucura, mas ela vai em frente. Por quê? Porque ela crê. Ela crê naquele Deus invisível, no Todo-Poderoso, que apesar de não ser visto, tocado ou sentido, ele está ali, está vendo, está assistindo. Minha amiga, meu amigo ouvinte, essa fé é a fé que Jesus requer de cada um de nós. Por exemplo, na fogueira santa de Israel, as pessoas sacrificam o que é seguro, que está na sua mão, por aquilo que elas creem que vão receber no futuro. Eu estava falando com um pastor que é interessante. O exercício da fé é assim. O exercício da fé é assim. Você mora na roça, longe de tudo e de todos. Você não tem emprego, você não tem dinheiro, você não usa dinheiro, você não usa banco, você não usa mercado, nada disso. Você não tem nada na sua casa. Você tem um sítiozinho pobre e tem a sua família. Tem você, a sua mulher e os seus filhos. E tudo que você possui é uma vaquinha. Uma vaquinha. Somente uma vaquinha. E daquela vaquinha, você tira o leite para sustentar a sua família. Você tira o queijo, você tira a manteiga, você faz a coalhada. Então, aquela vaquinha é a fonte da sua salvação, ou melhor, do seu sustento e de sua família. Se a vaquinha morrer, você morre também, porque não tem mais nada para comer. Não tem nada, nada, absolutamente nada. Só capim. Então, o que você faz? Eu estou mostrando para você como a fé funciona. A fé que agrada a Deus. Então, Deus pede a você o sacrifício daquela vaquinha. O sacrifício da vaquinha. Poxa, Deus, o senhor está me pedindo o único sustento meu, a única fonte de renda minha? Eu estou pedindo isso. Por quê? Por que Deus pede isso? Aí a pessoa pergunta, mas por que eu tenho que fazer sacrifício? Será que eu tenho que pagar para receber
a resposta de Deus, os favores de Deus. Não se trata de pagar, porque Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada, Deus não precisa de oferta, não precisa de dízimo, não precisa de nada. Mas, quando ele pede a vaquinha, para você sacrificar a sua vaquinha, a única coisa que você tem para sustentar a si e a sua família, o que ele quer? Deus quer, na verdade, que você abandone a sua confiança, abandone a sua fé na vaquinha e fique na dependência dele. É isso mesmo. Ele quer que você abandone a sua dependência da vaquinha para ele. Então, quando sacrifica, a pessoa de fé sacrifica a vaquinha e diz, agora eu não tenho vaquinha mais. Logo mais eu vou precisar de comer. Minha família também. E eu não tenho mais nada. Eu quero ver se Deus vai me aparecer, vai suprir a minha fome, a minha necessidade. Então, Deus, na realidade, quando pede o sacrifício, ele pede o sacrifício para que nós venhamos transferir a nossa dependência da vaquinha ou do sacrifício para ele. Por isso existe o altar. Quando Deus falou para Abraão levar Isaque para o Monte Moriá e fizesse lá um altar, foi para que Abraão não dependesse do seu filho Isaque para gerar uma descendência inumerável como as estrelas nos céus e ficasse na dependência dele, de Deus. Esse é o âmago da fé. O âmago da fé. Essa é a fé que traz benefício. Esta é a fé que muda as situações, que transforma vidas, que faz acontecer o que normalmente não vai fazer, o que normalmente não acontece. Essa é uma fé louca, não tenho dúvida. Você imagine você pegar a sua fonte de renda e colocar no altar, mas quando você coloca a sua fonte de renda no altar, ali você transfere. Ali no altar você transfere, você troca a sua fonte de renda física pela sua fonte de renda espiritual. É por isso que Jesus disse para os fariseus hipócritas, o que é mais importante? O ouro ou o altar que santifica o ouro? O que é mais valioso? O ouro ou o altar que providencia tudo o que você precisa? Então, é no altar, minha amiga e meu amigo ouvinte, que nós fazemos essa troca. Não é em qualquer lugar. Essa troca não pode ser feita em qualquer lugar. Abraão não poderia, de forma nenhuma, ter entregue o seu filho onde ele estava, mesmo que fizesse um altar. Não, tinha que ser no alto do Monte Moriá. E tinha que chegar até lá. Então, o que acontece? Quando Abraão colocou o filho lá no altar que Deus tinha pedido, então Abraão mostrou, provou, demonstrou para si próprio, para a humanidade toda, para o inferno inteiro, que a sua dependência não estava no seu filho. A sua dependência estava no próprio Deus. O Deus que lhe apareceu quando tinha 75 anos de idade. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu espero que você tenha aprendido mais esse segredo da fé, porque ele é de extrema importância para se tomar posse dos milagres.
os grandes milagres. Os grandes milagres nunca aconteceram por conta de trocas pequenas. Sempre foi em troca de coisas grandes. Por exemplo, você deve estar assistindo os 10 Mandamentos, como eu estou assistindo, acompanhando. Está maravilhoso o trabalho dos 10 Mandamentos. Mas você vê que Moisés, por imposição das circunstâncias, teve que trocar o reino do Egito pelo reino do deserto, o reino da fé. Ele teve que abrir mão das regalias de Faraó para depender das bênçãos de Deus. Essa é a lição principal dos 10 mandamentos. Mas, em troca disso, Deus lhe deu a liderança de um povo que estava na escravidão. Ele libertou um povo da escravidão. Moisés fez coisas extraordinárias, magníficas. O seu cajado, sempre que se movimentava, havia milagres. Por quê? Porque, primeiro, ele abriu mão do Egito, abriu mão das regalias, do conforto do Egito, para seguir a palavra de Deus, seguir as promessas de Deus. É claro que ele fez isso também, da mesma forma como eu, obrigado pelas circunstâncias, porque ele viu o seu irmão sendo castigado, ele matou um homem por causa disso, ele teve que fugir. Mas tudo isso estava no plano de Deus. Então, às vezes, a gente toma uma decisão precipitada aos olhos humanos, uma decisão de coragem, uma decisão crucial, louca, por conta da convicção que há dentro do peito, que é uma coisa pessoal, individual, que não se pode passar para ninguém, é uma coisa pessoal, é você e Deus, Deus e você. Então, eu quero que você entenda que a fé que agrada a Deus, a fé que faz tomar posse do reino dos céus, exige, obriga o sacrifício diário, constante. Mas há momentos que a gente tem que sacrificar o máximo de nós, como foi o caso de Abraão. Para coisas pequenas, o sacrifício é pequeno. Mas para coisas grandes, minha amiga, meu amigo, tem que ser um sacrifício grande. Essa é a realidade. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, as portas dos céus seriam abertas, seriam largas e espaçosas. E todo mundo poderia entrar. Mas como é difícil, dificílimo, então ela é estreita, caminho apertado, é difícil entrar por essas portas, seguir por esse caminho. É por isso que Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, quem quiser salvar a sua pele, perdê-la-á. Mas quem perder a sua pele, a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Então vamos, minha amiga, meu amigo, na fé de Abraão. Vamos seguir o exemplo de Abraão. Por isso Deus lá em Isaías capítulo 51 diz para todos os sábios, para todos os que querem tomar posse da plenitude da vida, ele diz assim: olhai para Abraão. Olhai para Abraão. E eu vou dizer para você uma coisa: não sou nada, não sou absolutamente nada, nem ninguém. Mas sempre eu tive na minha vida, desde a minha conversão, Abraão como o meu referencial. Eu tomo atitude tendo Abraão como o meu verdadeiro pai
na fé. Graças a Deus. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, cordeiro pra si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro pra si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro pra si, Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte. Resumindo o que nós falamos, eu falei muito, mas eu quero resumir isso. Quando você quiser manifestar a fé que agrada a Deus, lembre da vaquinha. A vaquinha. A vaquinha era a única fonte de alimentação, de sustento da família daquele homem. Então, ele transferiu a sua fé na vaquinha para Deus, quando sacrificou a vaquinha para Deus. E é isso que nós fazemos na Fogueira Santa de Israel. Fogueira Santa é isso.
nós colocamos no altar aquilo que nós vínhamos confiando, depositando a nossa confiança. Nós transferimos lá no altar, nós transferimos a nossa fé do certo pelo, entre aspas, duvidoso. Na realidade, do certo que a gente pega pelas promessas de Deus que a gente não vê, que a gente não pega, que a gente não sente. Por isso que a fé é loucura para os que se perdem. Porque os que se perdem jamais vão dar atenção para ela. Confiam no seu dinheiro, confiam nas suas qualificações, confiam nos seus talentos. Mas quem vive pela fé confia nas promessas de Deus. Veja que Abraão, quando o filho perguntou, meu pai, nós temos o fogo, nós temos a lenha, nós temos aqui a faca, mas cadê o cordeiro? Cadê o animal que vai ser sacrificado? O pai não podia dizer, é você que é o sacrifício. O que o pai disse? O pai falou, Deus proverá. Moriá, Monte Moriá, quer dizer o monte que Deus proverá. O altar é um Moriá. O altar é o lugar em que nós resolvemos todos os nossos problemas. Qualquer que seja o seu problema, você resolve no altar. Porque o altar é o lugar onde Deus proverá. Ele não provê na hora, ele proverá. Ele vai dar a solução, ele vai trazer a resposta, mas é lá no altar. O altar é um monte onde se transfere a nossa confiança do que é material para o espiritual. É onde a gente transfere o mundo que nós vivemos, o mundo do pecado, para o mundo da fé, o mundo da pureza, o mundo de Deus. Nós transferimos no altar a nossa confiança do mundo injusto para o mundo da justiça. E essa é a razão da fogueira santa de Israel. Que Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta com esse mesmo assunto. E domingo, nós teremos a festa do Rei. Todos são convidados, mas nem todos estão dispostos. Aqueles que forem convidados e vierem, esses serão chamados dignos pelo Rei. Mas aqueles que não vierem serão indignos. Então, você que tem se esmerado, se esforçado para trazer uma pessoa, pelo menos, nesse domingo, então saiba que o seu trabalho não é em vão. Você faz a sua parte, você é servo, faça a sua parte. E Deus vai fazer a dele. Se a pessoa que você convidar der de ombros, desprezar o seu convite, então não esquenta a cabeça não. Vai em frente, vai para outra pessoa. Porque ela não foi digna da festa do Rei. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. O sol vai brilhar no céu e dirão se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ai produz na escuridão. Então o céu se irá do além e o sul não será sul.
dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Então o mar se irá no além e ninguém será alguém. O som do ar com seu favor se espalhará, pois tudo é dor na escuridão. Amigo, se aproxime este final e Jesus sim virá, Espírito está. O tempo é hoje quando deve estar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração sofra mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar, se Jesus é quem faz findar. No ar, Saindo da Crise. Um programa que visa despertar a sua fé para grandes conquistas. Olá, gente querida, gente amiga, muito boa tarde, 12h46, ao vivo nós estamos, direto aqui da Celso Garcia, 499, no Brás, onde nós estamos apresentando essa programação, depois dessa palavra maravilhosa em que o Bispo Macedo vinha trazendo sobre a fé de Abraão e as recompensas de quem tem esta fé abraâmica. Eu vou mostrar até para você um caso extraordinário que ontem aqui no Congresso eu entrevistei o Eduardo